Tem uma pergunta aqui. Vamos começar por razões logísticas, vamos começar ali na ponta direita, na minha ponta direita. Meu nome é Leandra Gonçalves, eu sou estudante de doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e consultora da Fundação SOS Mata Atlântica. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente debate, e os dois expositores realmente fizeram colocações super pertinentes. A minha pergunta vai no sentido, para a mesa, no sentido de discutirmos de que forma, a gente está aqui discutindo a economia do mar, como a gente avança para questões econômicas no mar, uma nova fronteira econômica, de que forma que a gente vai promover essa intensificação de atividades econômicas, aliando isso com ações de conservação da biodiversidade. Porque hoje a gente tem grandes avanços, como foi colocado na palestra, na mesa de debates anteriores, uma relevância muito grande do papel brasileiro nos organismos internacionais, com a meta de Aichi, com a Comissão Internacional da Baleia, com a própria discussão que teve aqui no Brasil com a Rio+20, foram assumindo as metas, e se a gente não aliar essa questão do desenvolvimento econômico com as metas de biodiversidade, com a preservação de uma riqueza que ainda não foi colocada tão claramente, que é a riqueza da biodiversidade marinha, que é bastante abrangente e significante no Brasil, de que forma que a gente pode fazer essa discussão para cumprir as metas internacionais e também avançar nessa discussão aqui no Brasil. E aí, nesse sentido, gostaria só de colocar mais um adendo nessa oportunidade, de que convidar as pessoas a conhecer, então, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 6.969, que ele vem justamente com o intuito de colocar essa discussão, ainda está numa tramitação no início, e ele não vem a sobrepor políticas já existentes, como a super importante Política Nacional dos Recursos do Mar, mas ele vem tentar promover essa compatibilização entre o desenvolvimento econômico e as atividades de conservação do meio ambiente, considerando o conhecimento científico e também o conhecimento das populações tradicionais, bastante significantes na nossa zona costeira. Obrigada. Muito bom. Tinha mais uma pessoa aí neste canto. Aí eu vou pedir licença para dar oportunidade para outras pessoas. Você já fez pergunta da primeira vez. Então, aqui. Bom dia, Luiz Otávio Rosa, empresário. Vou fazer a pergunta para o Almirante Cunha. A gente sabe que o pré-sal hoje se encontra próximo da zona economicamente exclusiva. E a autoridade dos fundos marinhos define ou trata por legislações por temas. Começou com os nódulos polimetálicos, as crostas, mas a autoridade dos fundos marinhos não tem uma legislação para exploração de petróleo. Eu pergunto se não seria o caso do Brasil sugerir ou capitanear o estudo, a definição de legislação para aproveitamento do petróleo na área. Na verdade, não é uma pergunta, é só mencionar aqui a presença da Carolina, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que estuda o tema dos efeitos da mudança climática sobre o nível dos oceanos e suas consequências para as áreas costeiras. Eu acho que, se você pudesse, em algum momento aqui, agregar um comentário, digamos, nós temos aqui as nossas forças, mas temos as nossas vulnerabilidades nessa área. Eu acho que é bom ter um olho para cada dimensão desse problema. Então, eu te estimularia, te convidaria a fazer, ao final dessa rodada, uma intervenção nesse sentido. Mas acho que agora é o momento da palavra retornar aqui à mesa para a resposta das perguntas, e depois a Carolina, se quiser fazer uso da palavra, terá esse direito. Tá. Então, agradeço aí as perguntas que enriquecem o debate, colocando pontos que, por questões de tempo, não foram conseguidas ser, pelo menos, discutidas durante a apresentação. A questão levantada pela senhora Leandra Gonçalves, eu quero lembrar que eu pontuei na palestra várias questões relacionadas à discussão do meio ambiente. Os interesses da Comissão Interministerial para Recursos do Mar são interesses do Estado brasileiro, somente do Estado brasileiro. Tem um grupo de trabalho que ele se chama, foi uma das últimas transparências ou slide, transparência porque eu sou um pouco antigo, velho, né, vamos dizer, mas tem um slide aqui que eu falei sobre o grupo de trabalho para uso compartilhado do mar. Nesse grupo de trabalho, nós discutimos seriamente o uso de recursos vivos e não vivos
de forma sustentável e, portanto, discutindo, junto, inclusive, com o Ministério do Meio Ambiente, que faz parte do nosso colegiado, faz parte da estrutura da CIRM, que é uma estrutura de governança, mas com foco no Estado brasileiro, e somente no Estado brasileiro, nós discutimos efetivamente essas questões. Há questões dos projetos de lei, nós fomos chamados para esse projeto de lei para várias audiências públicas. Ele já foi derrubado na Comissão de Agricultura, no final, acho que de 2013, se eu não me engano, ele já foi derrubado. E agora ele voltou à carga esse projeto de lei. Quando nós formos chamados para as audiências públicas, nós continuaremos fazendo esse mesmo discurso, porque é o discurso que retrata a realidade de uma estrutura organizacional do Estado brasileiro que já funciona desde 1970, amparado em políticas nacionais do recurso do mar. Então, nós vamos continuar defendendo a posição de essas questões serem discutidas no âmbito da CIRM, não ter nenhum órgão supraestatal ou supraministerial que possa prevalecer nessas discussões, principalmente nessas discussões relacionadas à questão do meio ambiente. Então, a gente entende que essas questões, elas estão sendo, inclusive, questões relacionadas ao meio ambiente, já estão sendo discutidas pelo Estado brasileiro no fórum adequado, que é a Comissão Interministerial para Recursos do Mar. Bom, quanto à outra questão colocada, quanto ao uso do petróleo, eu também não falei aqui, mas nós temos um perito na Autoridade dos Fundos Marinhos. Então, nós já temos um perito, faz parte da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Então, esse perito ele tem analisado todas as questões e tem colocado as posições do Brasil, efetivamente, em cima dessas questões relacionadas à exploração. Bom, uma exploração, um tipo de abordagem que se pode colocar nessas questões relacionadas ao pré-sal é justamente as questões relacionadas à submissão da área sul de aumento da nossa exploração no solo e subsolo marinho até 350 milhas. Então, efetivamente, pode ser que os nossos interesses em termos de exploração no pré-sal, elas já sejam supridas pela própria submissão que nós temos, e aí a plataforma continental faz parte soberana do Estado costeiro, efetivamente. O que ficar para fora disso, logicamente, como nós temos um perito, nós temos acompanhamento pela CIRM dessas questões relacionadas à exploração na área, efetivamente nós vamos para e passo, junto com a autoridade de fundos marinhos, que ficou muito bem impressionado quando veio aqui e visitou a CIRM na terça-feira passada, no dia 10 de novembro, pelo tipo de organização que a CIRM tem, seriedade em termos de governança do mar que nós possuímos, nós temos, vamos dizer assim, hoje em dia, um aliado lá na autoridade dos fundos marinhos para essas questões relacionadas à exploração econômica. É uma pergunta de esclarecimento, que vai um pouco na linha da preocupação que foi levantada ali, quer dizer, e é de quem não está informado. Mas nós sabemos, quer dizer, a comunidade científica internacional sabe o que significa fazer mineração, digamos, debaixo da água, digamos, para poder, digamos, ter alguma estudos de mensuração de qual é o impacto ambiental disso, ou nós estamos aqui navegando no escuro? Bom, essa pergunta é fácil de responder no seguinte sentido. Esse acordo de cooperação que foi colocado é um acordo de cooperação para exploração, não é explotação. Ou seja, exploração econômica daqueles recursos vivos e não vivos. Então, nós estamos fazendo uma exploração para nós conhecermos, primeiro, o que tem lá. E, segundo, ao longo dessa exploração, e dentro desse acordo de cooperação com a autoridade da área, nós vamos especificamente estudar se, no futuro, nós fizermos uma extração, uma explotação de forma econômica nessa área, como nós faremos sem agredir o meio ambiente, ou sem agredir em níveis inaceitáveis. Essas discussões elas vão ser feitas pelo Estado brasileiro,
na CIRM, que são feitas essas discussões, e serão feitas também com a autoridade da área, efetivamente. Nós não estamos blindados, muito pelo contrário. Como eu falei, a exploração desses recursos, vivos e não vivos, na elevação do Rio Grande, perto do platô de São Paulo, ela efetivamente tem que ser discutida para o bem da humanidade. E nós estamos pensando aqui, nós temos que ter espírito público, e nós temos espírito público, principalmente lá na comissão, e pensar no Estado brasileiro, e pensar nos nossos filhos, nossos netos, quem vem das gerações futuras. E eu diria que, de certa forma, as discussões em relação aos temas ambientais, hoje em dia, elas são muito avançadas. Ninguém se furta de discutir temas relacionados ao meio ambiente, porque nós vivemos num planeta finito, de recursos finitos, e se nós destruirmos esse planeta, o que será das gerações futuras? Então, acho que a gente tem que ter o espírito público que nós temos na CIRM, para exatamente vislumbrar como a gente vai explorar de forma econômica sustentável esses recursos. Um comentário, acho que juntando o seu ponto com o da moça da SOS Mata Atlântica, é isso? Pois é. Eu tenho essas questões sempre aparecem, né, na questão como compatibilizar desenvolvimento com sustentabilidade, com a questão da manutenção dessa biodiversidade, enfim, como cuidar disso e, ao mesmo tempo, crescer, gerar o PIB, né? Essa é uma questão frequente e forte. Eu tenho discutido, nos ambientes que eu discuto essas temáticas, uma das coisas que sempre aparece é a questão do aparato legal. A gente tem construído leis muito boas, muito bem elaboradas, muito fortes. As grandes dificuldades, muitas vezes, são só fazer valer, é um enforcement, né? A questão de fazer com que essas leis... atrelado a isso, a gente tem um contexto de Brasil, que todos nós conhecemos, que falta uma certa... uma solidez nas questões das instituições. As instituições fortes, elas existindo e coexistindo dentro de um sistema de governo, elas permitem que essas leis possam ser atuantes. E nós não temos isso. Em determinados momentos, o que acontece de fato é que as explorações de valor econômico elas se sobrepõem muitas vezes às questões de sustentabilidade, no momento ABC do tomada da decisão. Né? Não se tem como objetivamente afirmar isso num único momento, mas a história mostra que, pelo andar do desenrolar do desenvolvimento nosso, a gente tem tido leis, a gente tem tido como utilizar isso, porém, na hora da exploração, não tem sido feito a contento isso daí. Isso é um fato. Né? Agora, isso não pode ser organizado, pode sim, senão nós não estaríamos aqui também tentando organizar e tentando trabalhar e melhorar essa situação. Acredito que a nossa proposta é que cada vez mais que a gente desenvolva a pesquisa, as informações e a transparência dessas informações, essa compatibilidade, tocando agora no que o Paulo, né, Sérgio, desculpe, Sérgio, colocou dessas explorações, por exemplo, nesse primeiro momento, realmente é um primeiro momento de identificação das jazidas. Essa segunda etapa seria, na verdade, um estudo técnico-científico de exploração ótima de um recurso natural minerável, renovável, não é isso? Por conseguinte, não, se fosse explorado conforme a questão de não sustentabilidade. Então, nós não temos capacitação no país efetiva, aquela que dê conta de trabalhar com isso, os recursos. E nós estamos formando isso, esse é um processo, esse é uma temática extremamente nova
apesar de estarmos com estes 10, 15, 20, 30 anos na capacitação, é uma temática nova, mas nós temos hoje muito mais do que tínhamos há um tempo atrás. E eu acredito que nós tenhamos para frente algo muito mais forte do que temos hoje. Então, é nessa perspectiva de construção é que a gente tem que trabalhar estas propostas, né? Não vamos mapear, mascarar, falando que não existe isso. Ela existe, como existem várias desestruturações dentro do processo de construção do nosso processo de desenvolvimento. Mas muitas coisas já estão sendo visualizadas e melhor trabalhadas pela transparência e entendimento da problemática, né? Acredito que é por esse lado. Muito bom. Carolina, você se anima ou não? Não é um convite, não é uma convocação. Ok, eu me animo rapidamente a fazer algum comentário sobre a questão do aumento do nível do mar e implicações de PIB, enfim. Meu nome é Carolina Dubé, eu sou pesquisadora da COP, no FRJ. Nós trabalhamos lá com a questão de economia e mudança do clima. Atualmente, nós estamos trabalhando nas estimativas de custo de redução de emissão de gases de efeito estufa pela economia brasileira, os impactos disso na economia brasileira. E, recentemente, há cerca de uns 3 ou 4 anos, nós fizemos uma coordenação de um estudo bastante grande, com 11 instituições de pesquisa aqui das maiores no Brasil, sobre o impacto da mudança do clima na economia, ou seja, o outro aspecto do clima que é impactando a economia, e não da economia impactando o clima. E nós observamos, naquela ocasião, que simulações mostram que haverá um aumento do nível do mar, né, que isso é global. Esse aumento do nível do mar, ele impacta na economia brasileira porque há um patrimônio em risco na linha de costa. Recentemente, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República lançou um novo estudo, revisando os estudos anteriores, esse que me referi ainda há pouco, que mostra, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro tem um patrimônio em risco de 124 bilhões de reais até o meio do século, em função apenas do aumento do nível do mar. Então, se nós considerarmos que esse aumento do nível do mar não ocorrerá apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas sim em toda a costa brasileira, e, obviamente, com patrimônios estocados diferentes ao longo da linha de costa, nós temos que nos preocupar imensamente com isso. O quanto vai subir o nível do mar é uma questão que é uma incógnita, depende fundamentalmente do quanto se deixar de emitir, né, do quanto o planeta deixar de emitir, que será objeto dessas negociações de clima que terão um bom termo, espero, agora em Paris, no mês de dezembro. E, dependendo do quanto se deixar de emitir ou do quanto se emitir, vamos ter maior ou menor aumento do nível do mar. Esse aumento, esse custo de 124 bilhões de reais, estimados recentemente para a cidade do Rio de Janeiro, se refere a um aumento do nível do mar de mais ou menos 30 centímetros até o meio do século, que corresponde a mais ou menos os 2 graus que estamos tentando negociar no final para o final do século, agora no meio de dezembro. Enfim, estou apenas chamando a atenção que é uma questão muito relevante para o Brasil, dado, inclusive, pelas apresentações que me antecederam, que mostram que nós temos uma concentração populacional muito forte na linha costeira. E também é relevante que tenhamos isso em mente, porque há uma base de dados muito precária que nos permite fazer as estimativas do impacto dos custos na zona costeira. Porque, dada essa nova premência de estudos, é necessário revisar as bases de dados que temos, porque o quanto o nível do mar vai subir depende de uma série de fatores que são exógenos à nossa vontade brasileira, mas o quanto nós podemos nos proteger disso, não, já é uma dependência direta daquilo que nós podemos fazer em termos de estudo e base de dados, para que possamos obter as soluções adequadas. Por exemplo, vou finalizar aqui, vai subir o nível do mar, apesar do patrimônio em risco ser determinado, o quanto isso será afetado depende dos resultados dos nossos estudos e das ações propositivas. Por exemplo, se vamos engordar uma praia, é um determinado volume de recursos que vamos ter que deslocar para esse fim. Se vamos reassentar populações em áreas de baixada, por exemplo, como é o caso da Baixada Fluminense, não tem como engordar a praia, não tem praia ali, né? Vamos construir muros
como Veneza, ou como a Holanda, enfim, ou vamos reassentar a população. São questões muito importantes que me parece que merecem um tratamento bastante aprofundado, que espero que possa ser dado no curto prazo. Obrigada. Excelente, Carolina. Só para ter uma digamos, um aumento de 30 centímetros no nível do mar obrigado, na costa brasileira, portanto, também na costa fluminense carioca. Isto aumenta o nível, digamos, isso tem impacto sobre a possibilidade de haver habitações na Baixada Fluminense? Sim, o que acontece é que não sabemos exatamente, não tem como saber o quanto o nível do mar vai subir. Quanto mais ele sobe, em função da emissão que houver dos países todos, né, não é só do Brasil, mas dos países todos, maior é a população sob risco, ou o patrimônio em risco. Então, a solução ela há de vir em função dessa elevação, que não se sabe qual é, né, que é dependente de negociações climáticas globais, e a solução há de se dar em função da análise custo-benefício que se faça. Por exemplo, construir barreira, mais barato ou mais caro, enfim, do que transferir uma população. Isso, a solução ela sempre será local, ela não vai ser uma solução para o Brasil. Ela vai ser local porque esses custos todos eles são referenciados localmente. Eles não são um custo... Você tem um custo médio brasileiro, mas com certeza realocar toda a população num determinado cidade cujo custo, por exemplo, das áreas disponíveis é muito maior do que de outros municípios, vai trazer um custo maior para aquela situação. Enfim, é tudo variável e nós temos que formar capital humano, nós temos que formar base de dados para lidar com essa questão que é, no médio prazo, de fundamental importância para a economia brasileira. Posso acrescentar uma coisinha muito importante, Carolina colocou, a questão de trabalhar os dados econômicos locais, regionais. Né? Quando a gente fala em PIB, a gente está dando uma dimensão global. O PIB é um instrumento de política econômica, é um indicador que a gente utiliza para trabalhar com instrumento de política econômica essencial e fundamental. A constituição do PIB ela proporciona a obtenção destes dados locais e regionais, porque é a soma de tudo. Então, uma vez que você constitui isso, você também tem muitos segmentos específicos, locais e regionais, para que somam o todo. Agora, a análise colocada, por exemplo, de tratamento dessas regiões, é fundamental que a gente tenha estes dados em regiões, em locais. Tá? Porque aí você tem a Constituição e as organizações das políticas voltadas para as opções relevantes dentro do momento no local, que nunca na costa do Brasil vai ser equivalente para um para outro. Então, essa formação em nível nacional é relevante. Nós temos um quadro técnico hoje muito pequeno, você deve estar tendo dificuldade, são pessoas específicas e pontuais, precisa-se de uma capacitação para trabalhar efetivamente disso em termos de política pública e de planejamento no país hoje. Não, é rapidinho, só queria lembrar que, além dos dados econômicos que a Patrícia acaba de levantar a necessidade deles, é fundamental que nós tenhamos curva de nível, dados físicos da região costeira, enfim, no nível de detalhe que permita o planejamento da ação necessária para que se possa fazer frente à mudança do clima. Não só dados econômicos, mas também dados de terreno, nível do mar relativo, e, enfim, tudo que é pertinente a esse tratamento da questão. Obrigada. Muito bom. Você quer acrescentar alguma coisa? Não? Bom, então haverá almoço aqui, ao lado, para todos, e a gente retoma os trabalhos aqui da conferência às 14 horas, com um painel sobre petróleo e gás. Tá bem? Então, obrigado aqui pela presença no período da manhã, e eu conto com vocês também no período da tarde. Obrigado.